mais uma vez nessa manhã, o Espírito Santo vem agora a transbordar nas suas vidas também, transbordar na minha vida, e nós vamos ter dele aqui uma mensagem poderosa para nós. Apesar do tema estar relacionado a medo, então lembra que eu sempre digo, eu creio no Evangelho que é Evangelho. Eu creio no Evangelho, nós cremos no Evangelho, que significa Evangelho. O que significa Evangelho? Uma boa notícia. Então numa pregação sempre teremos uma boa notícia para você. O Espírito Santo de Deus sempre tem uma boa notícia para você. Não importa a situação que esteja vivendo, não importa a situação que você acha que esteja vivendo, não importa o pavor, não importa o medo, não importam os perigos, não importa a nossa própria fraqueza. O que importa é o que o mais poderoso de todo o universo, é o que o Senhor Criador de tudo, o que importa é que Ele está dia e noite, a cada minuto, a cada segundo, trabalhando ao nosso favor. E Ele está a cada instante também nos fortalecendo. E Ele está a cada instante também nos ajudando. E com essa temática aqui, que fala de medo, mas nós vamos jogar todo o medo fora. Que todos nós temos nossos momentos de medos e pavores, né? Isso é normal. Mas vamos para o texto? Isaías, capítulo 41, versículo 10. E há momentos e momentos, né? Vinha conversando ali com o irmão Santana agora. Falei assim, não, aqui é daqui em diante, né, irmão? É guinada para cima, né? Poucas semanas atrás, foi oração pela esposa, foi para a entrevista. No mesmo dia, fez a entrevista, fez o exame, fez o contrato. No mesmo dia, relâmpago. Começou a trabalhar um dia depois. Amém. Olha, aquilo sim, né? Foi um dia depois, agora é para cima. Como diz naquele desenho lá, naquela animação, ao infinito e além, né? É aí que nós vamos, irmãos, com fé. Todos acharam? Isaías capítulo 41, versículo número 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Santo Deus, obrigado, Pai. Sempre lhe agradecemos, pois o Senhor nos permite tomar aqui uma pequena porção da sua santa palavra, daquilo que o Senhor ao longo da história reservou em homens e em mulheres muito especiais para viverem, para relatarem, e permitiu, ó Deus, que esses relatos, que esses escritos chegassem a nós hoje. E cremos no Senhor e lhe clamamos a Ti, que assim como no passado tantas vezes falou com tantas pessoas, das mais diretas formas, ó Pai, nesse momento pedimos ao Senhor que fale conosco da forma que Te convém para essa época, que venha, ó Deus, antenar os nossos entendimentos para aquilo que o Senhor quer nos dizer, ó Pai, para incomodar aqueles que estão acomodados e para, ó Deus, sossegar aqueles que estão atribulados. Senhor Jesus Cristo, nós cremos no poder da Sua palavra, cremos no poder da Sua revelação e cremos que mais uma vez aqui o Senhor será fiel, o Senhor será bondoso, misericordioso para com seu povo, e o Senhor há de nos instruir e nos fortalecer e nos ajudar. Desde já lhe agradecemos em o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou falar uma coisa, para um versículo como esse, né? Às vezes chama assim, isso é um versículo autoexplicativo. Um versículo como esse, se não tivesse mais palavra alguma, se não tivesse nada a explanar, poderíamos ficar nele e poderíamos ler ele novamente e poderíamos relê-lo de novo. Poderíamos simplesmente dizer para a igreja, olha, leia e agora medita aí 2 minutinhos que seja nisso que você acaba de ler. Depois releia de novo e medite mais 2 minutinhos nisso que você acaba de ler. Olha que palavra poderosa, olha que poder, olha que força, olha que consolo, olha que ânimo que o Senhor nos presta. Olha só, eu leio de novo: não temas, porque eu sou contigo.
não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que coisa maravilhosa. A primeira pergunta, né? Mas nós temos e vamos explanar o texto e vamos reforçar isso em nossas vidas. Quem disse isso e para quem? Quem colocou isso e para quem? Aqui é o profeta dizendo, né? Deus, né, através do profeta, falando para quem? Para quem? Aí você tem que voltar. 9. Está falando com Israel. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes. E te disse, tu és o meu servo. A ti escolhi e nunca te rejeitei. Com quem que ele está falando isso aqui? Um servo. Um servo que quem? Que ele escolheu. Um servo a quem ele chamou. Um servo a quem ele nunca rejeitou. A gente está falando aqui no masculino, mas não precisa, né, ficar aplicando, né, masculino e feminino, né? Acho que não precisa. Então, daqui a pouco a gente está falando serves, né? Todes, acho que não é necessário, né? Nem agredir a língua portuguesa com isso. Mas aqui ele está se referindo ao servo. A um servo quem? Que ele chamou, ele escolheu, chamou e nunca rejeitou. Aqui nós temos muito mais do que servos. Nós somos também servos. Somos servos de Deus, claro que sim. Mas muito além disso, nós temos aqui irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, a quem também um dia ele olhou, a quem também um dia ele escolheu, né? Não sei bem inglês, mas seria tipo I want you, né? Eu quero você. Um dia o Senhor me olhou e falou, eu quero você. Um dia o Senhor te olhou e falou, eu quero você. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu. E como Ele disse, eu quero você, Ele te chamou. Ele falou, venha comigo. Venha comigo. Assim como para mim um dia Ele disse, venha comigo. Vem cá. E a nossa parte nessa história é só essa. Você dizer sim ou não a algo que está todo preparado para você. Está tudo preparado, está tudo pronto, está tudo consumado. Quando Ele te olhou, te escolheu, te chamou, Ele já tinha tudo consumado. Você não precisa mais sacrificar, você não precisa mais se imolar, você não precisa mais viver desgraçado. Desgraçado é sem graça. Você não precisa mais disso. Você precisa agora tão somente, naquele momento, dizer, sim, eu quero então tudo isso. E aqui estamos com pessoas, eu creio, que disseram sim. Então esta palavra, ela primeiramente é aplicada a todos nós que estamos aqui nessa manhã. Porque assim como ele dizia lá ao servo que foi escolhido e chamado, também nós somos esse servos e servas escolhidos, chamados e a quem o Senhor nunca rejeitou, né? Até um versículo bonito, nós somos como uma menina dos olhos, né? Tem aquela história que você não consegue tocar na menina dos olhos. Ninguém consegue nos tocar. O diabo não consegue nos tocar. O homem mau não consegue nos tocar. A crueldade humana não consegue nos tocar. Não caia na mentira que a gente anda desprotegido. Somos sim sujeitos a todo tipo de maldade que está nesse mundo, inclusive a nossa própria maldade. Mas o que nós temos reservado e o que nós temos de força em nós, o que nós temos de proteção e o que nós temos de ajuda divina é infinitamente superior a tudo isso, né? Igual aqui é a irmã Solange, né? Hoje não está aqui. Claro, ficou entristecida porque ela tomou um golpe, né? Ela não falou. Levou um golpe, cuidado, estão dando golpes aí a rodo pela internet. Aproveito para dizer cuidado, tá? Ligação de número que você não conhece, não atenda, sabe por quê?
não vai ser nada de bom para você. Você não conhece o contato? Nada de bom. Ou vão querer te vender alguma coisa, então telemarketing, ou é uma cobrança, verdadeira ou não, não é isso? Ou é um outro tipo de golpe. Então, mesma coisa o WhatsApp, ignora. Ignore solenemente. Simplesmente ignore, tá? Nós estamos sujeitos a todas essas maldades. Mas ao mesmo tempo, nós estamos também debaixo de uma graça e um poder infinitamente maiores do que isso. Às vezes a gente se esquece. E por que a gente se esquece? Lembra lá Adão, lá no paraíso, né? Claro que você não lembra por estar lá. Você vai lembrar do relato, correto? Não estávamos lá, né? Mas a gente lembra do relato. Ele tinha medo de Deus? Originalmente, tinha medo de Deus? Não, não tinha. Está bem implícito nas Escrituras. Por que ele não tinha medo de Deus? Porque toda tarde Deus passava por ali e tinha com ele cara a cara. Então ele não tinha medo. Ele tinha um relacionamento próximo ali, tranquilo. Não tinha medo nenhum. Mas um belo dia, ou um mau dia, como a gente conhece, aí vem a queda, né? Vem o erro, entra o pecado, vem a desobediência, vem o desejar aquilo que não deveria. Aí Adão peca. Ao pecar, o que ele faz? Aí ele se esconde. Aí ele se escondeu. Quando é que o medo entrou? O medo entrou junto com o pecado. O medo entrou junto com o pecado. Ficou com medo de Deus porque pecou. Mas se olhar bem nas Escrituras aqui, ele precisava realmente ter ficado com medo de Deus, apesar do pecado? Não. Deus fez o que com ele aqui? Deu chicotada nele, esmagou, deu uns tabefes, matou ele? Não. Ele chamou. Onde você está? Não, tô escondido. Tá escondido? Mas por quê, né? Aí você conhece a história. Porque eu estava nu e tal. Mas quem te falou que você estava nu? Ele se escondeu porque errou, mas não precisava. Deus não fez nada assim de tão mal a ele, né? Assim, de castigo. O que ele sofreu foi uma consequência. Agora é como um de nós, conhece o bem e o mal, vai responder pelo que faz. Entrou a questão da morte, foram tudo consequências. Então o medo, ele está atrelado, na verdade, a uma questão de pecados. Pastor, você está dizendo então que a gente sente medo porque estamos carregados de pecados? Não é isso. Não é isso. Não propriamente eu ou propriamente você. Não, desculpa a expressão, estaríamos todos muito lascados. Estaríamos muito ferrados da vida, né? Mas os medos são por coisas ruins. E as coisas ruins vieram por pecado. Não necessariamente você, mas está aí. Está posto no mundo. E do medo deriva também o desânimo. Do medo deriva o desânimo. Mas por que o desânimo? O medo bate primeiro e agora eu me sinto impotente, eu me sinto meio que sem condições de enfrentar as coisas. Eu não quero, talvez, nem mesmo fazer aquilo que é o trivial, nem mesmo aquilo que a princípio não me ofereça um risco real. Percebe? Às vezes a gente fica assim. Do medo deriva um desânimo. Não vou sair na rua, vai que passa alguém, vem lá 2 caras numa moto, né? A gente fala assim, que tristeza, né? A gente prefere ver o diabo do que 2 caras numa moto vindo à noite, né? E se passar por você e der meia volta, então aí... Porque o diabo, se vier, a gente bota ele para correr no poder do nome de Jesus Cristo, não é? E é mesmo, pode crer e pode usar isso, porque essa autoridade foi dada, tá? Zela pela sua vida espiritual, para que se um dia isso acontecer, você não passar vergonha ali na frente do 7 pele, igual o pessoal fala,
Você tem autoridade sobre esses bichos todos. Nenhum deles está com mais poder do que você, porque o poder que está em você é maior do que o deles. Então tá, então fica ligeiro com isso, fica ligeira com isso. Esse diabo vem, você, opa, no poder do nome de Jesus sai. Não é bater papinho não, tá, gente? É sai mesmo, vai embora. É assim que a gente faz. Mas 2 caras numa moto, às vezes é pior do que o diabo. E às vezes ele nem tem 2 caras numa moto ali, mas a gente está com medo de ir na rua. No trabalho nosso, no dia a dia, nos nossos afazeres, aquilo tudo é normal, é do dia a dia. Mas há dias em especial que a gente fica mais apavorado do que o comum. A gente se acha impotente diante de tudo. A gente se acha fraco diante de tudo. E não pense que alguém que sobe num púlpito e fala, talvez, isso aqui, né, dizem que eu falo enfaticamente, eu não consigo me assistir, que eu acho que não, mas dizem que falo com ênfase. Não pense que quem chega num púlpito e fala dessa forma, também não passa por medos e pavores, porque passa extremamente, diariamente, por tudo, ficou até melhor. Por tudo que qualquer pessoa passa. Claro, não se vai para um púlpito, não se vai ficar chorando as pitangas, como se diz, se lamuriando para todos, porque nem é o caso, mas todos nós passamos por isso, todos nós ficamos a ponto de surtar, né? Algum tempo atrás, parte do meu trabalho, estava indo quase todos os dias lá, né? Na área que eu queria morar, né, em Alphaville, que seria legal pra caramba. Mas ia lá para um problema que a gente não saía daquilo. Sabe quando você entra num ciclo e parece que não sai dele? Sabe aquela maldade que muita gente fez com o cachorrinho? Espero que ninguém faça, né? Colocar um pregador no rabo do cachorro, o cachorro fica assim? Não faça, né? Por que a gente fez isso algum dia na vida? Eu fiz isso no Bake, né? No cachorro que eu tive quando era criança. Errado, não faça. E o cachorro fica ali tentando pegar. A gente vai nisso. Aí todos os dias eu estava indo naquele lugar, durante mais de um mês. Aí quando eu entrava na Castelo Branco, não essa aqui de Piraporinha, mas na rodovia, né? Que você pega um trecho dela, e cada vez que ia aproximando do lugar ali, eu começava a surtar. Começava a dar soco no volante do carro, vou chegar lá e vou explanar e vou jogar tudo pro ar e vai ser isso e aquilo. Ia surtando e ao mesmo tempo querendo voltar, ao mesmo tempo querendo chegar lá e ser agressivo com todo mundo. Todos os dias. Mas quando ia chegando mais perto ainda, graças a Deus, que ia entrando na minha mente e falava, não é só você, é o maior cliente, são empregos, não é só seu emprego, é o emprego de uma galera, é uma relação comercial de 30 anos de onde você trabalha. E o juiz ia voltando para o lugar. E a gente chegava ali com a cara de paisagem, escutava aquele monte de baboseira, só faltava ser agredido fisicamente, e fomos vencendo, né? Como aquilo me fez bem, porque encarar tudo aquilo ali me mudou de patamar profissionalmente. Me mudou. Se profissionalmente também, em tudo aquilo que pode vir disso, vocês entendem, né? Fui abençoado extremamente. Mas para que viesse uma bênção tão boa como veio, e continua vindo, como eram turbulentos aquele dia. Daqui aí onde lembra como já ficava assim, vou chegar lá e vou jogar pro ar e acabou. Então eu creio e sei que muitas vezes na nossa vida a gente fica assim, querendo fugir daquilo que tem que ser feito, querendo fugir das responsabilidades, que na verdade muitas delas são triviais, nem são pavores e medos de coisas adicionais. Às vezes a gente fica apavorado e assombrado com aquilo que é o do seu dia a dia, mas algum desgosto e entra um monte de coisas na gente ali, a gente ou quer fugir disso, ou quer se arvorar e se escudar e se proteger através de atitudes que possam tender a uma violência, a uma ignorância, né, como uma forma de proteção. Por isso muita gente é agressiva às vezes.
Sabe aquele indivíduo muito agressivo? Na verdade ele é fraco. Ele é fraco. Ele esconde a fraqueza dele atrás de uma agressividade. Na verdade é uma pessoa muito fraca. Então assim, apesar da gente não trazer para o púlpito esse tipo de coisa e ficar choramingando e lamentando, todos nós que estamos aqui, todo mundo, eu acredito, todo mundo que cantou aqui hoje, que falou, ou mesmo o pastor Rodrigo, provavelmente tem os seus momentos. Então quando isso acontece em você, isso não te torna uma pessoa inferior a ninguém, inferior a absolutamente ninguém, pois a melhor das pessoas, o melhor do ser humano, continua ainda sendo apenas um ser humano. O mais forte dos homens ou a mais forte das mulheres continua ainda sendo simplesmente um homem ou uma mulher. Quem me citaria, que é fácil, você pega aí lá do Antigo Testamento, que será mais comum, um grande guerreiro, um grande líder militar do Antigo Testamento. Quem me citaria? Mais fácil. Josué, Davi. Tinha pego Davi. Quem era Davi? O rei, foi um grande chefe militar, um homem segundo o coração de Deus, não é? Quem era Davi? Mas aí se você pega segundo livro de Samuel 21:15. Segundo livro de Samuel, segundo Samuel 21:15. Quem consegue ler? Mesmo um grande líder militar, um grande guerreiro, mesmo um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, mesmo ele se cansou. Em alguma outra tradução vai estar, se fadigou. O que é estar cansado, fadigado? É estar cansado e fadigado, né? Está desanimado, está desanimado. Não dá mais. Mas sabe o que chama a atenção? Que a gente sempre tem que olhar por esse lado. Em que momento aí que Davi está cansado, fadigado? Ele vem de uma sequência de batalhas. Ele vem de uma sequência de lutas. E ele era um guerreiro vitorioso, de um exército vitorioso. Porque a força deles não estava propriamente nas armas, a força deles estava na oração. A força deles estava em oração. Então era um guerreiro, era um chefe vitorioso. E batalhava, e lutava, e conseguia. Mas é justamente onde ele poderia dizer, olha, estou tão legal aqui nessa situação porque eu estou batalhando. Mas é justamente ali que cansa. Fica cansado, fica fadigado, fica desanimado. Quando nos bater o desânimo, quando nos bater o cansaço, quando nos bater o medo, você, espera, raciocina da sua vida. Como você vem até aqui? O que você está enfrentando? O que você já enfrentou? O que você já venceu? Como você vem vencendo as batalhas? É justamente por isso que você pode se sentir às vezes cansado. Uma pessoa que vem sendo vitoriosa, como todos nós somos extremamente vitoriosos, nos sentimos cansados. Que contradição, que coisa estranha, né? Mas você está cansado justamente porque é um batalhador. Eu estou cansado justamente porque sou um batalhador. Você está cansada porque é uma batalhadora. E vem de batalhas e lutas e vem de vitórias, pois maior o que está em você do que o que está no mundo, e te faz mais que vencedora, e te faz mais que vencedor no dia a dia.
Só que a sequência de lutas e desafios e tudo que você faz acaba, não aguento mais. Isso é uma mentira maligna. Mentira maligna. Traga sempre à memória quem você é, o que você foi feito. Traga sempre à memória a palavra que o Senhor te dá. E aqui Ele está dizendo para você, o servo, a serva, que foi escolhida, e foi chamada, e foi separada, e nunca rejeitada. Que foi escolhido, que foi chamado, que foi separado, e nunca rejeitado. Que batalha, que trabalha, que enfrenta, que vai, que avança, mas que também está sujeito a ficar cansado, e também está sujeito a ficar desanimado, e também está sujeito a ficar amedrontado. Todos nós estamos. Todos nós estamos. E não somos diminuídos por isso. Não se sinta diminuído, não se sinta diminuída se algum dia o medo se abater sobre você. Você não é menos que ninguém. Mas ao invés de se sentir diminuída, comece a lembrar o que o Senhor já te fez, o que o Senhor te faz e as promessas que Ele tem que te fará. E o que mais Ele diz aqui? Quer ver um outro? Elias, até coloquei aqui, que está lá em 1 Reis 19:4. Primeiro livro dos Reis 19:4. Eram 2 exemplos, já ia esquecendo um. Quem foi Elias? Todo mundo conhece a história de Elias lá no monte. No monte o quê? Horebe? Horebe? Carmelo. Quantos profetas lá de Baal? Perdão, 1 Reis 19, versículo 4. A minha letra é tão linda que eu mesmo não entendo ela às vezes, eu estou falando sério. 1 Reis 19, 4, beleza? Quem foi Elias? Elias lá no Monte Carmelo, lá enfrentando quantos profetas lá de Baal? Quantos? 300 ou 400? Quanto? 200? Algumas centenas. Aí a gente consegue escapar da enrascada, né? Não eram 450? Quem se lembra? Centenas. Enfrentou e venceu. Ele fez vir fogo do céu, né? Isso era Elias. Seria um profeta de ferro. Mas em algum momento ali ele estava tão cansado, ele estava tão desanimado, ou ele sente os medos que estamos sujeitos nós, seres humanos, em que ele vai e ele coloca uma palavra depreciativa contra ele mesmo. Termina aí, vocês abriram? Não sou melhor do que meus pais. O medo faz isso também. O cansaço faz isso. Ao invés da gente enxergar o quanto nós temos vencido, o quanto nós temos, realizado, o quanto o Senhor tem realizado através de nós, no momento de cansaço a gente acaba vendo só o cansaço e deprecia nós mesmos. Não, sou um fraco, eu sou uma fraca, eu não tenho força, eu não consigo, eu sou um pecador, eu sou um infeliz, eu sou uma fraude. Elias era uma fraude? Elias era um fraco? Elias era um esmorecido? Não era. Efetivamente não era. Não era. O rei Davi era um largado, um jogado, um fracote, um esmorecido? Efetivamente não era. Mas em algum momento eles se sentiram assim. Eles se sentiram assim. Eles se sentiram assim. Eles estavam efetivamente assim. Então, infelizmente, algum dia eu vou me sentir assim. Você vai se sentir assim também. E a gente tem que lembrar quem somos. Quem somos, né? Todos nós temos nossas lutas.
e continuaremos a ter. Ah, mas isso não é uma palavra de ânimo, porque você está me dizendo que eu vou sair daqui e vou encarar lutas, e vou encarar desafios, e vou encarar medos, e vou encarar cansaço. Sim, eu estou dizendo que você vai sair daqui, e sim, pode acontecer de passar dois caras numa moto e dar meia volta, pode sim. E sim, hoje você pode estar até descansado, né? Estamos aí no meio do fim de semana, mas daqui a alguns dias você vai estar cansado, vai estar cansada. Lamento, é uma realidade, vai estar cansada sim. E sim, você pode estar com desafios, seja em escola, seja na família, seja no ministério, seja no trabalho. Desafios às vezes cabulosos, ou desafios financeiros, desafios de qualquer ordem. Desafios e dificuldades do tipo que for. Sim, você vai encarar isso, mas eu não quero te desanimar. Eu não estou aqui para te desanimar. Eu estou aqui para te dizer que na segunda parte desse versículo que nós lemos, o Senhor está dizendo o quê? Não temas nem te assombres. Não fica assombrado com as coisas. Por quê? Primeiro, porque eu te fortaleço. Vamos dividir aqui essa coisa. O Senhor diz, eu te fortaleço. Quando Ele diz, eu te fortaleço, quer dizer que Ele te dá força para continuar encarando. Ele te dá força para continuar vencendo, como na verdade você vem vencendo até aqui. Você não é um derrotado hoje, você não é um derrotado amanhã. Você é um mais que vencedor desde sempre. É que a sequência de lutas e invariavelmente vitórias fazem parecer cansado. Mas Ele está dizendo o que para você? Primeira coisa, eu te fortaleço. Quando alguém diz para o outro, eu te fortaleço, está dizendo que te dá força para você continuar, não é? Só que não para aí. Além de fortalecer, Ele ainda diz, e te ajudo. Quando Ele diz e te ajudo, Ele está complementando como? Além de te dar forças para você continuar, eu estarei juntinho de você te ajudando. Não estou apenas te dando força. Deus não vem aqui simplesmente aqui, olha, toma um pacotão de força aqui, Oni, e agora vai. Toma aqui um pacotão de força aqui, Celso. Agora segue aí. Não é só isso. É como se ele chegasse aqui, ó. Toma aqui esse pacotão de força aqui, ó, Maurício. E vamos junto. É assim. Vem cá, Raquel. Tá vendo isso aqui, ó? Isso é força, eu tô te dando força. E agora eu vou junto contigo. O que eu estou te dizendo é isso. E sabe como você chegou aqui? Que já encarou tantos desafios, que já encarou tantos medos, que já enfrentou tantas coisas, talvez possa estar até todo arranhado e calejado, ou calejada, cheio de cicatrizes, ou seja do que for. Você chegou aqui desse jeito, porque vem sempre batalhando, e se está aqui é porque está vencendo. Não conseguiram te derrubar até agora. Não conseguiram te derrubar. É disso que a gente tem que lembrar. Não conseguiram te derrubar. E quantas vezes tentaram? Quantas vezes o diabo bradou como um leão? Mas não te derrubou. Porque o Senhor, na verdade, sempre te fortaleceu e te ajudou. E o que Ele diz hoje, mais uma vez, é para você não esquecer que mesmo se você se deparar com desânimo, com medo, com cansaço, com assombro, com pavor, Ele diz, nada disso. Não fique assim, porque eu te fortaleço e além disso eu te ajudo. Assim como veio até hoje, Ele vai continuar te fortalecendo daqui em diante e vai continuar te ajudando daqui em diante. E os desafios podem vir até maiores,
podem vir até de maneira que você acha que nunca conseguiria suportar, mas você vai se lembrar da palavra, que o Senhor não dá aprovação maior do que a que a gente não aguenta. Então, se algo vier aqui para você enfrentar, é porque você consegue passar, e é por isso que Deus lhe permitiu. Por mais terrível que pareça, não importa. Não importa. Não importa o rugido do demônio. O que importa é o poder de Deus na sua vida. Não importa nada. Não importa o quanto você cansou. Não importa o quanto de medo tenha. Não importa o pavor, o assombro ou o terror. O que importa, o Senhor nessa manhã continua nos fortalecendo e está conosco, e diz agora: continuarei fortalecendo e continuarei te ajudando até o dia em que estaremos com Ele mesmo para sempre, e aí finalmente libertos de todo esse ciclo que a gente está exposto aqui nesse mundo. Mas até que esse dia venha, e esse dia virá, nós viveremos aqui da melhor maneira possível, desfrutando das promessas e a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça disso jamais. Amém? Vamos orar? Estourei o tempo, me perdoem. Senhor nosso Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no seu poder, cremos na sua graça, cremos, ó Deus, na sua misericórdia para com o seu povo aqui, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que da mesma forma que o Senhor aqui nos trouxe, nos ajudando e fortalecendo, o Senhor há de continuar, ó Deus. E mesmo quando estivermos diante dos perigos e dos desafios, ou de inimigos, ou seja, do que for, ó Pai, que o seu Espírito Santo jogue fora todo cansaço, todo medo, todo desânimo, todo pavor e todo assombro, ó Deus, e que possamos, ó Pai, continuar aqui a nossa jornada trilhando o seu caminho que é um caminho vitorioso, ó Deus. Desde já nós lhe agradecemos e clamamos que reafirme essas palavras em nossos corações a cada manhã, a cada dia, a cada desafio. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Lhe agradecemos em o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Ti, ó Pai. Amém.